Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou Aguinaldo e hoje vamos falar sobre distribuição de probabilidade de uma variável aleatória. Especificamente vamos falar de valor esperado e variância. Bom, o que seria uma variável aleatória? Seria uma variável numérica cujos valores eles se dão de forma aleatória. Os valores são obtidos através de um experimento aleatório. Quando você pega um pincel e resolve medir o tamanho desse pincel, esse tamanho é uma variável aleatória. Quando você pega uma caixa e vai contar quantas peças com defeito existem dentro dessa caixa, essa quantidade de peças é uma variável aleatória. Então, na realidade, a variável aleatória então, seria uma variável numérica. Essa variável numérica ela pode ser discreta e cujos valores são apenas inteiros, né, valores discretos, eles pertencem ao conjunto de números naturais e, por exemplo, o número de filhos por família é uma variável aleatória discreta. O exemplo que eu citei agora da quantidade de peças com defeito dentro de uma caixa também seria uma variável aleatória discreta. E essa variável também pode ser uma variável contínua, que ela assume quaisquer valores dentro de um intervalo dos números reais. Então, a variável aleatória contínua, ela pode assumir quaisquer valores, inteiros ou não. Elas pertencem ao conjunto de números reais. Então, por exemplo, tempo de reação ao medicamento seria uma variável aleatória contínua. Assim como a temperatura do dia, o salário, o peso, o comprimento do pincel, e assim nós temos diversos exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Bom, uma distribuição de probabilidade, ela mostra para nós os valores possíveis de uma variável aleatória e as suas respectivas probabilidades. Então, eu tenho aqui um gráfico de barras mostrando os valores possíveis da minha variável tempo que os bebês permanecem no hospital antes de terem alta. A gente observa que esse tempo pode variar de 1, 2, 3 até, no máximo, 8 dias. E a altura dessas colunas representam a probabilidade da criança ficar permanecer no hospital antes de ter alta. Por exemplo, nós temos aqui 5% das vezes uma criança permanece um dia no hospital. 20% das vezes ela permanece 2 dias no hospital. E assim vai, 30% das crianças permanecem 3 dias no hospital. Então, nós temos aqui uma distribuição de probabilidade, onde eu vejo os valores possíveis da minha variável aleatória e as suas respectivas probabilidades. Se a gente somar esses valores das probabilidades, 5%, 0,05, 0,20 dá 0,25, com mais 30 dá 0,55, com mais 0,20 dá 0,75, com mais 0,15, 0,80, 90, 0,90, 0,96, 0,98, 1. Então, a soma das probabilidades, elas têm que somar um valor total de 1. Essa é uma característica da distribuição de probabilidade. A soma das probabilidades tem que ser 1. Bom, toda a distribuição de probabilidade ela tem que ser resumida em um valor de tendência central, que é um valor médio, que nós chamamos de valor esperado, ou simplesmente uma média, e uma medida de tendência de dispersão, uma medida de variabilidade, que a gente vai usar para calcular, para medir essa dispersão, a variância, né? A variância e o desvio padrão. Então, essas são as fórmulas para calcular o valor esperado, né? O valor médio é de x, o valor esperado de x vai ser igual a μ, essa letra grega μ, que é igual ao somatório do produto do valor x, né, multiplicado pela sua probabilidade. Então, eu tenho aqui a soma, uma soma dos valores multiplicado pelas suas probabilidades. A variância, que eu vou chamar aqui de var de x ou sigma ao quadrado, ela pode ser dada por qualquer uma dessas duas fórmulas. Tá?
eu sempre prefiro essa fórmula de baixo para calcular a variância. Então, essa fórmula vai ser o seguinte: eu vou somar o produto de cada valor x ao quadrado multiplicado pela sua probabilidade. Eu pego cada valor da minha variável, elevo ao quadrado, multiplico pela sua probabilidade. Eu faço isso para todos, para depois somar. Depois menos a média ao quadrado. A média que foi encontrado, né, pela fórmula do valor esperado. O desvio padrão, que eu vou chamar aqui de dp de x, desvio padrão de x, ou simplesmente sigma, vai ser a raiz quadrada da variância. Vamos trabalhar com um exemplo. Usando os dados do último censo, foi obtido a distribuição de probabilidade para a variável x, que é o número de filhos por família. Então, de acordo com o último censo, 20% das famílias não tinham nenhum filho. 25% das famílias tinham apenas um filho. 30% das famílias tinham 2 filhos. 15% das famílias tinham 3 filhos. E 10% das famílias tinham 4 filhos. Então, 0,20 mais 0,25 mais 0,30 mais 0,15 mais 0,10, isso fecha em 1. Total, a soma tem que ser 1. O que eu peço na letra A é para calcular o valor esperado do número de filhos. E depois, na letra B, eu peço para calcular a variância e o desvio padrão do número de filhos. Então, vamos começar pelo valor esperado, pela média. Então, eu vou repetir aqui a tabela com os valores, lembrando que o valor esperado de x vai ser igual à soma de x multiplicado pela sua probabilidade. Então, para facilitar os cálculos, eu vou acrescentar mais uma linha, que vai ser o produto x, né, e p de x. X multiplicado por p de x. Então, 0,20, 0 vezes 0,20, isso vai dar 0. 1 vezes 0,25, isso vai dar 0,25. 2 vezes 0,30, 0,60. 3 vezes 0,15, 0,45. 4 vezes 0,40, vezes 0,10, isso vai dar 0,40. A soma 0 mais 0,25 mais 0,60 mais 0,45 mais 0,4, isso vai dar 1,7. Então, a minha média, o meu valor esperado é 1,7 filho por família. Então, esse é o valor esperado, é a média. Em média, eu espero quase 2 filhos por família. É 1,7 filho por família. Arredondando, daria quase 2 filhos. A variância e o desvio padrão. Para calcular a variância, vai ser o var de x, vai ser o somatório dos valores de x ao quadrado multiplicado pela sua respectiva probabilidade, menos a média, o valor esperado ao quadrado. Então, eu preciso encontrar o produto do x ao quadrado e de p de x. Então, mais uma vez, eu vou acrescentar mais uma linha, que é x ao quadrado vezes p de x. Então, 0 ao quadrado vai dar 0. Vezes 0,20 vai dar 0. 1 ao quadrado é 1. Vezes 0,25, isso dá 0,25. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 0,30, isso dá 1,20. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 0,15 dá 1,35. 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 0,10 vai dar 1,60. Então, deixa eu puxar aqui só para mostrar como é que foi feita essa conta. Isso foi 4 ao quadrado vezes 1,60.
Somando esses valores, 0, 0,25, 1,20, 1,35, 1,60, nós vamos encontrar 4,40. Esse valor não é a variância, é o somatório do x ao quadrado multiplicado pelo p de x. Então, vai ser 4,40 menos a média, mi, que a gente encontrou no exercício anterior, que é 1,7 ao quadrado. Fazendo as contas, isso dá 1,51. Esse é o valor da variância. O desvio padrão vai ser simplesmente a raiz quadrada dessa variância. Então, vou chamar aqui de dp de x, raiz quadrada de 1,51. Isso vai dar 1,23. Bom, mais um exemplo. Abaixo temos a distribuição de probabilidade do ganho em reais obtido com as vendas de peças durante uma semana. Então, eu tenho aqui uma tabela mostrando a distribuição de probabilidade. Na primeira linha é a minha variável x, que representa o ganho em reais. E na segunda linha eu tenho a probabilidade de ocorrer esse ganho. Então, menos 10 significa que na realidade não foi um ganho, foi um prejuízo. R$10 de prejuízo, isso acontece com a probabilidade 0,10. Ou seja, 10% das vezes, com as vendas das peças, eu tenho um prejuízo de R$10. 15% das vezes, o meu ganho é nulo, nem ganho nem perco. 45% das vezes eu tenho um ganho, um lucro de R$15. 20% das vezes eu tenho um ganho de R$25. 10% das vezes eu tenho um ganho de R$30. O que eu peço é simplesmente para calcular o valor esperado do ganho, ou seja, a média do ganho, e depois calcular o ganho esperado com as vendas, se eu conseguir vender, se a previsão de vendas for de 800 peças. Então, para calcular o valor esperado, de novo, vou repetir a tabela, vou acrescentar mais uma linha, que é o x vezes o p de x, o ganho multiplicado pela sua probabilidade. Então, o valor esperado do ganho vai ser o somatório de x multiplicado pelo p de x. Menos 10 vezes 0,10, isso vai dar menos 1. 0 vezes 0,15, isso aqui vai dar 0. 15 vezes 0,45, dá 6,75. 25 vezes 0,20, 5. E 30 vezes 0,10, isso vai dar 3. 3 mais 5 mais 6,75 mais 0 mais menos 1, isso vai dar 13,75. A soma é R$13,75. Então, aqui vai ser, menos 1 mais 0 mais 6,75 mais 5 mais 3, 13,75 reais. Ou seja, em média, esse aqui é o valor médio. É uma média das vendas, dos ganhos. Em média, você ganha em torno de 13,75 reais para cada venda. A média a longo prazo, ou seja, se você vender muitas peças. Se a previsão de vender 800 peças, o ganho total vai ser 800 peças vezes o que eu ganho em cada venda, que é 13,75. Isso vai dar um total de 11 mil reais. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que eu tenha contribuído e espero ver vocês até a próxima videoaula.